Fala, galerinha guerreira, tudo bem com vocês? Olha, uma pergunta que me fazem com muita frequência é: professor, o que eu preciso prestar atenção quando eu vou ler uma obra literária? Claro que quando me fazem essa pergunta, eles estão perguntando sobre a leitura de uma obra literária obrigatória. Aquela leitura que ele tem que fazer para responder uma prova, para responder uma questão de vestibular. Porque afinal de contas, se for uma leitura espontânea, voluntária, ele não tem esse tipo de preocupação. Ele lê por prazer e se não estiver gostando, ele abandona, troca o livro. Mas tem aquela leitura que você não pode se eximir, não pode abandonar no meio. Você tem que ler, porque vai ser cobrado na prova, vai ser cobrado no vestibular e tal. E aí a pergunta é: como ler uma obra literária pensando nas possibilidades de cobrança? Porque é uma leitura tensa, é uma leitura preocupada, não é uma leitura prazerosa, natural, espontânea, lúdica. Acaba sendo muitas vezes, mesmo quando você gosta do livro, você se identifica com o livro, acaba sendo uma leitura pesada por esse tipo de preocupação. Então vamos lá. Função do professor de literatura é justamente orientar sobre isso. Eu preparei aqui um esquema para tentar passar para você quais são os elementos, as características de uma obra literária que você precisa prestar atenção para fazer uma leitura preparativa para responder questões sobre essa obra. Então vamos lá, gente. Primeiro, toda obra literária ela está inserida num contexto sociocultural. Uma obra foi produzida dentro de um momento político, econômico, onde havia uma ideologia dominante, um pensamento dominante, e a obra reproduz isso. Então, por exemplo, uma obra produzida lá na Idade Média, ela não vai ter as mesmas características de uma obra produzida nos dias de hoje. Isso é importantíssimo. Então, a primeira coisa que você tem que observar quando você vai ler uma obra literária é em que contexto sociocultural ela está inserida. E esse contexto sociocultural são aqueles grandes momentos históricos. Então, por exemplo, na língua portuguesa nós temos obras que foram produzidas ainda no período medieval, quando começou Portugal, lá no século XII, XIII, XIV, XV e tal. Ainda é o período medieval, final do período medieval. Aquele pensamento dominante daquela época, o teocentrismo, o feudalismo, a descentralização política, o misticismo, influenciaram a produção dessas obras, obviamente. Depois nós temos um outro período que a gente chama de período clássico, que pega do século XVI, do Renascimento, até a Revolução Francesa, até o século XVIII. Esse período clássico tem características diferentes do período medieval, né? O teocentrismo é substituído pelo antropocentrismo, o sistema feudal pelo sistema mercantilista, você passa a ter as monarquias absolutistas e, obviamente, que obras produzidas nesse período trarão características desse contexto sociocultural. Então, o primeiro passo, quando você vai ler uma obra literária, é localizar esse contexto sociocultural em que ela foi produzida. Agora, você sabe também que dentro de um contexto tão longo como, por exemplo, a Idade Média, o período clássico e tal, você tem peculiaridades. Então vamos pegar, por exemplo, o período que a gente chama de Era Clássica, que pega do século XVI, XVII e XVIII. Se você pega no início desse período, você tem o Renascimento, você tem o classicismo, né, a imitação, né, dos modelos clássicos. Quando você chega no século XVII, você tem uma realidade marcada pelos efeitos da Contra-Reforma, que traz um momento de instabilidade, de angústia existencial e tal. E depois, fechando esse período, nós temos uma retomada do pensamento clássico. Aí nós temos o que nós chamamos de estilo de época. Então, dentro desse período amplo que a gente chama de Era Clássica, nós temos os estilos de época, que são também chamadas de escolas literárias. Nós temos, no início desse período, o classicismo, depois nós temos o barroco e, finalizando isso, nós temos o neoclassicismo ou arcadismo. Então, um segundo ponto que você tem que identificar sempre quando você vai ler uma obra, saber a que escola literária pertence aquela obra. E no momento em que você está lendo essa obra,
procurar perceber as marcas dessa escola dentro dessa obra, porque isso é uma característica que se cobra muito frequentemente nos vestibulares. E aí nós chegamos num terceiro ponto que a gente chama de estilo de autor. Obviamente, você já percebeu que às vezes você pega duas obras que são do mesmo contexto sociocultural, pertencem à mesma escola literária, ao mesmo estilo de época, no entanto, você consegue perceber diferenças entre elas. Por quê? Porque elas não são do mesmo autor. Então, por exemplo, se você pegar a obra Quincas Borba e pegar a obra A Relíquia, ambas pertencem ao mesmo período de contexto sociocultural, aquele período do cientificismo, da evolução tecnológica, das mudanças, da urbanização e tal, pertencem à mesma escola literária, que é o realismo-naturalismo, no entanto, pertencem a autores diferentes. O Quincas Borba é do Machado de Assis, um autor brasileiro. A Relíquia é do Eça de Queiroz, um autor português. E esses autores têm as suas peculiaridades, as suas particularidades, a sua maneira pessoal de se relacionar com esse estilo de época e com essa realidade sociocultural. Então nós temos também nas obras as marcas de autor, que a gente chama de estilo de autor. E você tem que ser capaz de identificar isso quando está lendo uma obra também. Se está lendo o Quincas Borba, é do Machado, então tem características próprias desse autor que eu tenho que saber identificar ali. Está lendo A Relíquia, do Eça, tem características próprias desse autor que eu tenho que saber identificar ali. E, finalmente, nós temos as características que são da própria obra, que a gente chama de recursos literários. O tipo de linguagem que está sendo usada, se é uma linguagem culta, se é uma linguagem coloquial, se é uma narrativa, se é um texto em versos, se é uma obra lírica, se é uma obra épica, se é uma peça de teatro. Esses são elementos intrínsecos da própria obra e você tem que ficar atento para saber perceber isso também. Eles podem fazer uma pergunta específica sobre a linguagem, sobre as figuras de linguagem que estão sendo utilizadas, então você tem que ficar atento a isso também. E é aí que entra o papel do professor. Ler pura e simplesmente uma obra indicada como leitura obrigatória para ser cobrada numa prova não é suficiente. Você precisa estudar essa obra. Por isso que eles te dão, um prazo para você fazer essa leitura. A lista é divulgada bem antes, às vezes até com anos de antecedência. Nós temos obras que permanecem na lista por 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque eles esperam que você faça esse trabalho de estudo da obra. E aí entra o trabalho do professor, como eu estava dizendo. O professor vai te mostrar o contexto social daquele período em que aquela obra foi produzida, ele vai te falar das características dessa escola em que a obra está inserida, ele vai te falar das características do autor e ele vai te ajudar a ler essa obra mostrando esses recursos literários que estão ali dentro. Deixa eu te mostrar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pegar aqui, por exemplo, os Lusíadas, um clássico, Só os Lusíadas, de Luís de Camões. Talvez a maior obra da língua portuguesa de todos os tempos aí. Os Lusíadas, ele pertence ao Renascimento. Então, o contexto sociocultural que estará representado nessa obra, que estará influenciando essa obra, é o Renascimento. Aquele momento em que nós temos um renascer da cultura greco-latina, do pensamento mais lógico, mais racional, mais filosófico, da concepção antropocêntrica do mundo. Isso aparece claramente nos Lusíadas. E os Lusíadas pertencem a um estilo de época chamado classicismo, que é justamente aquele momento em que o artista procura imitar os modelos consagrados da arte clássica da antiguidade. Ou seja, os artistas dessa época se propunham a esse desafio de imitar esses clássicos literários. No caso dos Lusíadas, Camões se propôs a fazer uma obra num modelo chamado epopeia, uma narrativa épica, uma narrativa de feitos grandiosos para exaltar toda uma pátria na figura de um herói. Então eu tenho que saber perceber essas características, do estilo clássico nos Lusíadas. Tenho que saber também informações sobre o autor, ou seja, sobre Camões. As experiências que ele teve, como que ele via o mundo, como é que ele encarava o mundo, como que ele se relacionava com esse momento renascentista. Isso
também estará presente dentro dessa obra, inclusive percalços pelos quais ele passou, né? Naufrágios, decepções e tal. Toda essa experiência pessoal acaba influenciando também na produção da obra. E, finalmente, as características, os recursos literários, características intrínsecas, como, por exemplo, o fato de que é uma narrativa em versos, com métricas e rimas regulares, que tem uma linguagem clássica, culta, elevada, que tem a presença marcante da mitologia, entre outros elementos. Então, nós temos aqui uma exemplificação daquele quadro que eu falei para vocês. Existe um contexto sociocultural, que seria o Renascimento, existe um estilo de época, uma escola literária, que é o classicismo, existem características de um autor, que no caso aqui é Camões, e existem os recursos literários, como nós mostramos aí. Certinho? Então, ó, na próxima vez que você for pegar um livro de leitura obrigatória, preste atenção nesses tópicos aí e certamente você sairá melhor preparado para fazer a prova. Certinho, gente? Bom, espero tê-los ajudado e aguardo vocês numa próxima aula. E não esqueça de visitar a nossa plataforma para aprofundar os seus estudos com centenas de exercícios sobre todas essas aulas aí. Um abraço!